Oi pessoal, eu sou a Rojane, proprietária aqui da Floricultura Exótica, e nós vamos começar agora o nosso quadro Meu Jardim. Para quem ainda não conhece, é um quadro que dá dicas sobre plantio e cultivo de algumas plantas, e essa semana eu escolhi falar sobre a queridinha da vez, que é a suculenta. Quem ainda não foi picado pelo bichinho da suculenta, eu espero que se apaixone agora. As suculentas são plantas que são resistentes à água, à falta d'água, muito fácil de cultivar. Eu percebo que aqui na nossa cidade tem um grupinho de pessoas que cultivam, que a gente fala que é o clubinho da suculenta. E para quem ainda não inicializou a sua coleção, eu faço questão que venha aqui na loja dar uma olhada, e hoje eu vou falar sobre um pouco do cultivo, do plantio, do cuidado, da adubação da suculenta e como montar um lindo arranjo de suculenta para ter dentro de casa. The night we met, my dreams were realized. Now and then. Essas são as suculentas, aquelas, tem gente que fala gordinha também. Elas têm essas folhinhas mais gordinhas mesmo, porque aqui está retida a água que ela necessita. Como ela é gordinha desse jeito e tem muito água retida, elas gostam de ambientes com bastante sol, muita claridade e sol, no mínimo umas 4 horas de insolação por dia, e requer pouca água. Ela não gosta de maneira nenhuma de água parada, então o substrato para cultivar a suculenta tem que ser o mais arenoso possível. Eu vou mostrar a mistura aqui. E ela precisa ser escolhida um lugar, uma área externa, porém, esses arranjos que nós vamos montar pode ficar dentro de casa. E eles podem ter a manutenção assim, de ficar uma semana dentro de casa, uma semana no sol. Então você vai ter um arranjo sempre bonito dentro da sua casa e a suculenta vai depois para a insolação dela. Bom, então para começar, eu vou mostrar qual é o substrato ideal. A gente vai usar uma parte daquela terra de sítio, que é a terra preta, terra mesmo, solo. Ele pode ter um pouco de esterco, seria interessante se tiver um pouco de substrato, que é aquela terra preta. E aí a gente vai colocar 2 partes de areia grossa, porque essa terra tem que estar bem fofinha. Ela não pode, na hora que você for regar essa suculenta, ela não pode reter água de maneira nenhuma, porque daí a suculenta apodrece. Então, tá feito o substrato. Vocês vão observar que esse vaso não tinha buraco, por isso que eu não fiz drenagem nele. Se você tiver um vaso com buraco, a drenagem é aquela que a gente sempre faz, que é uma camada de pedrisco, uma camada do bidim, que é aquela manta acrílica, e depois inicia o substrato do jeito que foi explicado agora. E aí você vai escolher as suas suculentas de preferência. Na floricultura a gente vende suculenta tanto no vasinho como no saquinho. A melhor maneira de replantar qualquer coisa é apertar bem esse vasinho para que as raízes se soltem. Já deixa o buraco preparado e aí com toda delicadeza você vai fazer o replantio. Você vai observar também que vai cair. É normal cair folhinha da suculenta, porque ela é extremamente delicada. E daí uma novidade, para quem ainda não sabe, essa folhinha que caiu é uma mudinha. Então eu vejo que o clube das suculentas, quando vem aqui na loja também, elas acabam trocando entre elas algumas mudas. Então isso daqui, se você colocar num substrato próprio, não precisa nem plantar, é só enterrar na terra. Ela vai virar uma muda, que é a suculenta bebê, que as meninas costumam chamar, e depois pode ou trocar com uma amiga ou aumentar o seu vaso. Então não precisa ter medo dela quebrar, porque é uma muda e não vai fazer mal nenhum. E aí você pode ir agrupando. Eu vou colocar aqui agora um cacto. Ela não é uma suculenta, mas a necessidade de sol e de água é a mesma da suculenta. É por isso que fica muito boa essa combinação. Como o cacto tem espinho, eu vou trabalhar com ele com uma pinça. Poderia ser um paninho também, para tirá-lo daqui.
Observa que ele está com as raízes bem formadas já. Eu posso desmanchar um pouco o terrão, mas com cuidado para não quebrar muita raiz, senão ela vai sentir. Ele pode ser plantado na superfície. Fica interessante esses vasos feitos com um pouco de inclinação. Você vai ver que depois eu vou não tem muita terra aqui. No final eu vou terminar esse vaso com algumas pedras, umas cascas. É melhor que ele fique um pouco mais alto, com algumas saliências, do que aquele vaso todo chapado. O resultado assim é mais interessante. E aí você vai brincando com as suculentas do seu gosto. Se você tiver um vaso muito grande, você pode pegar as suculentas maiores. Eu quis fazer um negócio mais delicado, que você possa colocar ou no vitrô da sua cozinha, ou para enfeitar a sua mesinha de centro. Dentro de casa mesmo que não tem sol. E daí você vai fazer aquilo que eu te falei, assim, coloca 15 dias dentro de casa, uma semana fora de casa. E a rega disso aqui é feita dia sim, dia não. E o ideal é que você coloque água sem excesso, porque esse vaso não tem buraco, então precisa colocar pouco. Como ele é aberto, a água vai se evaporar, mas você pode pôr dia sim, dia não, ou cada 2, 3 dias. O principal no plantio de qualquer coisa é que você sinta essa terra antes, ver se ela está muito úmida, porque quase nenhuma planta gosta de água em excesso. Ela gosta da umidade, mas não da água parada. E agora vou colocar minha última mudinha e já vou dar o acabamento nesse vaso. Poderia colocar mais, se fosse necessário, mas agora eu já vou começar a finalizar. Eu gosto muito de usar nessa hora pedra, é seixo de rio mesmo, para dar o acabamento. Você vai ver que resultado interessante que dá. E aí nessa hora eu vou fazendo como se fosse um enfeite mesmo. Vou cobrir a terra, porque combina demais com suculenta esse aspecto mais árido. E vou colocar também um pouco de fibra de coco. Ela ajuda a reter um pouquinho da umidade, ajuda a enfeitar, e conforme ela for se desmanchando, ela é um adubo orgânico para essa planta. Olha que vaso interessante, ele é um vaso pendente, ele é de vidro, a técnica é a mesma do vaso de barro, ele precisa de pouca água. Como esse tem a boca um pouquinho mais fechada, ele precisa de menos água ainda que o outro. Então a gente vai pôr água uma vez por semana, 2 no máximo. Quando a gente faz suculenta em vaso de vidro, eu aconselho que ela não seja colocada diretamente no sol, porque a luz solar através do vaso, ela se transforma, o vaso faz ela aumentar a sua potencialidade. Então ele precisa ficar numa parte de claridade. Então o preparo é o mesmo. Nesse caso aqui eu vou começar com um pouquinho de pedra, para que, se a pessoa exagerar um pouco na água, essa pedra já vai funcionar como um dreno. Essa água vai ficar armazenada ali embaixo. E aí, a mistura de terra e a areia grossa. Trabalhar com uma planta mais alta no fundo, as mais baixinhas na ponta. E aí, com toda a delicadeza, você vai incorporando suas plantas aqui. Neither of us admits we're lonesome. Eu escolhi colocar uma outra plantinha aqui no meio, que não é suculenta. Ela é uma forração verde, chama barba de Moisés. Quem está acostumada com suculenta sabe que a gente pode usar ela para fazer forração de vaso. Ela suporta a mesma insolação da suculenta, e como ela é muito ornamental, para finalizar o vaso, ela dá um acabamento bem bonito. E aí, agora, nessa hora, é usar a imaginação mesmo. O material que você tem em casa, você pode ir incorporando.
Eu estou usando aquela própria pedrinha de fazer canteiro, que é o pedrisco Fuji. Foi a que eu coloquei para drenar o vaso. E agora, para dar acabamento aqui, ela dá um visual bem interessante. Esse é um material bem inusitado para fazer um arranjo de suculenta. Eu quis mostrar para vocês verem que pode usar a criatividade. O cultivo é o mesmo, independente do material que for ser usado. Esse aqui é um toco, é um tronco de árvore oco. Eu vou plantar, ele pode ser usado como um centrinho de mesa, colocar próximo a uma janela de cozinha, na área de lazer. E daí, ficou muito tempo na sombra, pode levar para o sol. Porque também quem tem suculenta sabe, quem já teve a experiência, que se não bater sol, essa planta vai ficando muito estirada, assim, ela começa a procurar luminosidade. O ideal então é que ela fique uma semana dentro de casa, uma semana a sol pleno, pelo menos umas 4 horas. A técnica é a mesma, eu vou encher esse vaso, esse toco de substrato, né, que é a terra vermelha e a areia grossa, pode misturar. Nesse caso eu vou pôr um pouquinho dessa fibra de coco junto, que é para esse substrato ficar um pouco mais denso. Bem, pessoal, então agora eu já tenho 3 modelos de arranjo de suculenta aqui para vocês verem. Você sabe que depois disso você pode usar o material que você tiver em casa. No lugar desse alguidar, poderia ser uma sopeira sua, uma pecinha de cristal no lugar dessa de vidro. Eu já montei, inclusive, em aparelho de jantar, assim, em sopeira, em xícara, em bule, fica bem bonito, é soltar a imaginação. Eu vou colocar agora um pouco do adubo, que é o bokashi, que ele é totalmente orgânico, você vai jogar um pouquinho, como ele é de liberação lenta, uma vez por mês você vai incorporar de novo na terra. A maneira de regar é o menos água possível. Hoje eu vou regar com uma colher, mas poderia ser uma seringa, poderia ser uma bisnaga de ketchup. O ideal é que você coloque pouca água e mais insolação nesse seu arranjo. E aí é só aproveitar as plantas, que é uma delícia, é uma terapia. Você vai sentir no lugarzinho ideal. O que não pode deixar de fazer é curtir.